Olá, bom dia, bom dia, bom dia. São 7h01 da manhã do dia 15 de abril de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá para aquilo que é importante realizar, que é a palavra de Deus, que está no altar. Naquele tempo, naqueles dias, talvez os advérbios. Algo importante. É verdade. Também é verdade que a gente não costuma, de fato, fazer análise morfológica, sim, das coisas. Naquele tempo, o homem subiu no telhado. E aí, o que faria um homem num telhado? Talvez, advérbio. E provavelmente, intensamente, modestamente, advérbio. E por que estamos a lembrar dos advérbios do lugar? Talvez é presença e a gente nem costuma lembrar da importância de algo assim, um tanto quanto. Mas do que nós vamos falar? Talvez o advérbio fosse nos orientar. Talvez o advérbio convidasse o pronome demonstrativo para ser presença no lugar. Talvez o pronome pessoal, do caso reto, pudesse nos ajudar na sua forma síndico em particular. A gente poderia até não gostar, mas aí a gente poderia, o pronome de tratamento, convidar, saber exatamente como cada um tratar. A questão é que não dá para você chamar de excelência quem no cargo estará a passar. Sim, porque é um tal de excelência para aqui, um tal de excelência para lá, e depois vira um mané em algum lugar. Quando não vira presidiário, aí fica complicado. Então eu poderia perguntar qual é a melhor palavra para se usar. O senhor e a senhora. Talvez você. Mas aí é que entra o advérbio de dúvida. Sim, quando se convida o pronome de tratamento. Modestamente, se nós fôssemos calçar o chinelinho da humildade, não iria nos ofender se alguém viesse nos tratar de você. Sim, mas poderia falar: olha, é melhor me respeitar, não sou de sua iguala. Melhor você considerar o cargo. Disse bem, é o cargo é senhor. Agora, não sei nem se eu vou querer, de fato, você colocar com possibilidade de gente para eu falar. Essa é uma questão que a gente muitas vezes não consegue separar. Se é aquela questão de ninguém é obrigado a com ninguém estar. Se não é obrigado, não. Tanto é assim que disseram que alguém tem o direito de se calar. Isso quer dizer que é uma inutilidade você pegar uma pessoa, uma grana alta, gastar, tentando de fato a pessoa humilhar se a pessoa já disse que não vai colaborar. Então não é o direito da pessoa?
No próprio canto ficar? Qual é a utilidade que tem? Mas se a gente fosse pegar lápis e papel para conta, chamar o numeral para participar, a gente não ia o tempo todo circo montar para ver. Sim, pode ser Vossa Excelência, Vossa Senhorinha, Vossa Senhoria, Vossa não sei quem, ou você dizendo que eu vou me dar o direito de ficar calado. E aquilo ali passar recibo. Sim, de tamanho gasto. Mas quem se importa, né? Nós não entramos realmente, sim, no supermercado para saber quanto custa. Quanto custa? Sim, a gente alimentar tamanho, gasto. E por quê? Por que disso? Porque eu fico pensando mesmo. Não, eu fico pensando como é difícil a gente não ter passado. Sim, eu fico pensando mesmo qual é a utilidade de circo montado. De circo ser televisionado. Quanto mais circo dominando o espaço, mais a gente fica, assim, acuado. O impressionante é que outro dia, muitos estiveram, de fato, sendo coroados como Vossa Excelência, representante dos estados. Não tem muito tempo, santo, e já estamos, assim, acuados, desonrados, humilhados, e muitos que os cetros já estão tão desgastados, que não se enquadram nem na categoria de réis palhaços. Eu fico de fato assim, eu fico assim me sentindo, enquanto ouço, desconfortável. Sei lá, é difícil. É difícil a gente não usar, sim, 1 minuto de silêncio pelo morto sepultado. Sim, nós mesmos. Se a gente, por um momento, buscasse um minuto de silêncio e procurasse, de fato, ali pensar, por 1 minuto, no morto, ali, a gente não ficaria assim, de uma maneira tão deplorável. E aí você falar naquele tempo, e você o tempo todo ficar procurando meios de vestir a roupa, assim, de algo que já foi tão ultrapassado, e o país cada vez mais esculachado, cada vez mais esculachado, e você sem saber, de fato, como de fato caminhar num único metro quadrado, enquanto prisioneiro de direito de fato. E isso, de fato, é que é complicado. Sim, imagine eu sair aqui do meu metro quadrado para sentar defronte de tantos outros metros quadrados. Meu Deus do céu. E eu ficar ali pedindo clemência para o sepultado. Sim,
para não ser assim tão vexatório, tão humilhado. É por isso que o respeito é algo que deve ser o tempo todo cultivado. Ainda que você esteja num circo o tempo todo montado. Ainda assim você deve, de fato, cultivar o respeito para ambos os lados. Eu fico pensando mesmo. Se a gente tem noção do que é mesmo um minuto de silêncio para o morto acuado. Se a gente soubesse, a gente de fato honraria minimamente o cargo. Não é pedir muito, não. É minimamente. Mas a gente o tempo todo vê briga de comadre. Briga de comadre, briga de comadre, briga de compadre, briga de compadre, briga de comadre com compadre, briga. E a gente sentado no mesmo fardo enrolado, sim, no morto. O tempo todo ali sendo sepultado. Aí fica mesmo muito complicado a gente ter o entendimento básico. Sim, do respeito que deve ser cultivado. Santo. Olha, vou até pegar o ditado ali por Deus colocado. Quando a gente senta para assistir certos assim programas, e se a gente espremer, sai sangue. Santo, eu fico pensando. Eu fico pensando se sentar assim, né, num negócio desse, se eu espremer o que vai sair. Se eu espremer o que vai sair. Mas como Deus me disse sim, olha, seja como for, você não vai lhe dar o direito de ficar calada. O quê? Não, Deus disse assim, Maria de Cássia, eu estou lhe convidando para você sentar e poder desfrutar do direito pleno de falar. Agora, minha filha, vamos de fato cultivar a árvore do respeito em primeiro lugar. Porque, minha filha, a gente deve saber separar, sim, conceito de coletivo, de público e de particular. Para a gente ninguém desrespeitar. Mas se o espelho, se a gente quebrar, é porque a gente vai ter que mesmo, que humildemente, o espelho colar para de fato o reflexo a gente ofertar. E aí, sim, o conceito e o espelho ali for solicitar, é esse que a gente vai dar. Com o devido respaldo, sim, do conceito de público, do dito privado particular, do coletivo. E a gente poder minimamente saber se comportar. Imagine se eu, de fato, iria chegar no lugar sem o numeral eu convidar. Sim, porque se a gente costuma circo montar, levar a gente que a gente sabe, pergunte antes. Use o pronome interrogativo. Se a gente usar o pronome interrogativo, sim, para a gente saber se a pessoa vai ou não vai colaborar, a gente não ia o tempo todo em dinheiro defecar. Mas como o dinheiro não sai do nosso bolso, assim, do tipo particular, a gente pode
o tempo todo dinheiro usar para ser papel higiênico, sem a gente sequer se importar quanto isso estará a custar. Porque você vê a dificuldade que é você uma consulta simples, você marcar. Um exame simples de vista, para um óculos, você poder usar. Uma dificuldade. Mas gasta uma fortuna com publicidade. Qual a utilidade? Sim, porque eu vou dizer, naquele tempo costumava-se dizer que a melhor propaganda é aquela de boca em boca. Se essa é a melhor propaganda, porque de fato existe, sim, existe o direito de você gastar fortunas e mais fortunas e mais fortunas sobre algo que na prática não é o encontrado. Sim, porque no dia que não tiver propaganda de nada, absolutamente de nada, a gente certamente iria trabalhar para o boca a boca se manifestar. Mas você de fato criar meios e meios de verme se juntar, porque passa a ser verme. Numa decadência tão grande que eu fico pensando, quando foi que essas pessoas tiraram a carteira? Sim, a carteira é para se casar com o adulto, que cada um deve, no mínimo, alimentar. E não se degradar de uma maneira tão grande que eu fico pensando, meu Deus, como é que pode um amontoado de adulto se juntar para de fato defecar em cima do dinheiro que não é particular, é público. Aí vai posto de saúde inaugurar. Numa decadência tão grande, como se eles estivessem dando esmola para quem está a precisar. E uma esmola que dificilmente vai funcionar. Porque se de fato essas esmolas que eles costumam o tempo todo propagar viessem funcionar, não teria tanta gente a se queixar. Não teria tanta gente com doenças que poderiam facilmente se evitar. Ah, naquele tempo eu fui, por isso que, olha, tô boa. Mas eles não. Eles não podem ter nada, que é tudo particular. E quem é que vai? Sim, bancar. Teria de fato, sim, teria de fato, um agente assim público, condição de pegar jatinho para o tempo todo, ó, cruzar o ar, para hemodiálise realizar, sem conta prestar. A lei dá a ele o direito, sim, de estar subindo em jato de cunho particular para hemodiálise ele realizar, para ele de fato, ocultar as condições de vida que ele estará a levar. E no lugar onde ele estará a morar, como representante, não tem como? Sim, o tratamento é realizar. E o povo, que precisa de, numa máquina, sentar? Quais são as condições? Isso é vida do tipo privada particular. Então, imagine se eu diante de uma pessoa, sim, que está o tempo todo a uma fortuna gastar, porque não quer, no seu estado está.
Porque não quer, de fato, ali o sistema, seja público ou privado, usar. Na minha frente sentar e querer pra cima de mim se criar. No metro quadrado que ele está. E o espelho dele quebrar. O que Deus iria de fato me solicitar? Sim. Porque a doença realmente um problema de cunho privado, particular. Mas a fortuna que ele está a gastar é um problema público. É fato que eu iria respeitar? Sim, já que não seria esse o motivo dali eu estar. Mas, se pra cima de mim se criar, o espelho quebrar, certamente eu vou humildemente me abaixar, os cacos eu vou pegar e a leitura eu vou realizar, se conforme o espelho. É um exemplo. É o exemplo que eu estou a dar. É um exemplo. Pra gente saber, de fato, pra gente saber do que eu estou a falar. Sim, sair do seu espaço para no meu entrar. E querer, de fato, pra cima de mim se criar. É disso que eu estou a falar. Se o privado, ainda que esteja lá, do público abusar, eu não vou sequer. Vou respeitar, porque não é esse o assunto. Se por um acaso, é evidente, eu tiver que... Sabe como é que é? Na Assembleia, sim, que Deus me colocar. Senhor Maria de Cássia, estou lhe convidando para na Assembleia você estar. Me diga, Maria de Cássia, se você vai, boca fechada. O senhor criou a boca para falar, o senhor sempre tem que falar, nunca me daria o direito. Agora, se for assunto privado do tipo particular, disse eu não vou falar, mas eu imediatamente vou caco, né? Não é a recomendação essa? Caco juntar e de fato, é assim que a gente deve realizar. Para a gente ter de fato noção de respeito, isso é respeitar. Sim, se não quer de fato, do seu privado falar, então não venha se criar para cima dos outros. Sim, se não quer de fato pegar faca para a sua própria carne cortar, quem lhe dá o direito de você pegar faca para de fato a carne dos outros? Você querer de fato estribuchar. É disso que estou a falar. Portanto, o recadinho hoje é básico. Sim, Deus sempre me diz para no posto de saúde entrar e procurar vacina de respeito. Olha, eu procurei, viu? Procurei. Às vezes tinha uma vacina, tem de gripe, tem de catapora, tem rubéola, tem tríplice, tem disso, tem de hepatite, não tá faltando, tem disso. Não, hoje não tem não, mas tem vacina de respeito? Nunca vi falar, não. Como não? Não, nunca vi falar, não, de vacina de respeito. VR. Então eu vou em outro posto. Tem vacina VR? Não, VR é nova? Não, é vacina de respeito. Nunca ouvi falar, não. Santo Deus. Nem por alto? Não, nunca. Então eu vou procurar. Olha que eu bati perna, procurando vacina de respeito. VR. Como eu não estive a encontrar, Deus me disse, o jeito, minha filha, o jeito de fato é você, com cada morto... Deus disse, cadê com cada morto falar? Sabe como é que é o sepultado do lugar? Cada sepultado, eu falar, para ele, uma noção de respeito me dá. Sim, porque Deus disse,
Deus diz assim, ó, vamos de fato pegar a noção de respeito que o morto. Sim, sabe o que é aquele ano de morto? Eu tenho ideia. Aí fui pra ver se uma vacina de respeito. Aí dias ali, chegava um. Disseram que você quer comigo, falar, pra eu falar de respeito. Não, é pra você me dar a sua noção de respeito. É que eu preciso me vacinar. Deus disse que eu vou na Assembleia. Ele esteve a preparar, eu vou sentar. Ele me disse que não é para eu em nada me calar. Eu colocar a resposta de acordo com o que eu for encontrar. Mas eu preciso minimamente, eu tenho que respeitar. Sabe como é que é o conceito de respeito ali? Cada metro quadrado. E tá difícil. Eu não sei nem o que lhe falar. Tem alguém para me indicar? Com vacina de respeito? Se eu for lhe indicar alguém com vacina de respeito, você não vai em assembleia nenhuma sentar. Não tenho, não. Aí Deus me disse, Santo Maria de Cássia, vamos de fato mastigar. Sim, aí eu fui com João Batista falar. Mastigamos ali. Aí João me disse, Maria de Cássia, quando você me falava que eu mastigava ar, eu quase pego ar. Para com você brigar. Mas entendo que é difícil a gente, de fato, mastigar. Eu não sei, de fato, o tamanho da Assembleia. Deus esteve a preparar. Isso eu não quis, de fato, me detalhar. O que eu sei mesmo, Maria de Cássia, é que calada você não vai ficar. Assim sendo, eu tenho certeza que você esteve a plantar conceito de respeito e vai saber, de fato, o respeito coletivo, privado, do tipo particular e o público. Eu tenho certeza que você vai dar. Porque na Assembleia de Deus você sempre esteve a se comportar do mesmo jeito que hoje você está aí a gravar. E se é assim, esse recadinho Deus me disse para eu deixar, para que não haja dúvida. Imagine só, alguém me convidar ou alguém me forçar para um determinado lugar estar, gastando o dinheiro dos outros. Imagine só se o dinheiro dos outros eu não iria respeitar. Foi isso que Deus me disse. Olha, Maria de Cássia, essa é a vacina do respeito. Se 100 na sua frente estiverem, e se esses 100 não souberem lhe respeitar, lembre-se do dinheiro dos outros. E cada centavo nós vamos respeitar. E calada, você não vai ficar? Porque não é justo com quem esteve de fato a bancar o circo que costumamos o tempo todo montar. O que é de se lamentar? A gente poderia muito bem, minimamente se comportar. Pelo menos para o básico a gente dá. Mas se até o básico a gente se recusa, olha, é difícil mesmo. A gente vê até jornalista justificar a saidinha de preso nesse lugar. De uma maneira tão decadente. E olha que eu poderia dizer que é o jornalista. Sim, porque sabe como é que é? Tem gabarito para ser o jornalista. Decadentemente. Falando que é razoável. Preso. Sair. Santo Deus. Se fosse para aquela mesma Constituição a gente vivenciar, não teria que nada então mudar.
Já que foi essa justificativa, está respeitando a Constituição. Ué? Mas se você usou a lei para a Constituição você mudar, você não está desrespeitando. Se tem uma lei dando o direito de mudar. Então, a abobrinha ele está, de fato, a falar para a decadência dele ali se manifestar. Eu tive até vontade de vomitar. Meu Deus. Como é que a gente pode justificar as barbáries que a gente passa nesse lugar? Mas, sabe como é que é, né? Eles não vivem de fato. Não, eles vivem, a gente não sabe nem, não existe advérbio de lugar para essas pessoas, não. Vivem fora do ar, o que é de lamentar. Bom dia e bom dia. Ah, no mais está tudo bem. Eu estou bem. Obrigada. Bom dia e bom dia. Com a labuta do dia a dia. Tendo que comer as prosas dessa gente. Meu Deus, decadente. Lamentavelmente.